Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar de uma figura muito importante no meio espírita e espiritualista. Na verdade, é uma figura polêmica no meio espírita, mas no mundo espiritualista ele é muito apreciado. Nós estamos falando do mestre da luz universal, o mestre Ramatiz. Eu vou ler para vocês um texto integralmente retirado do IPPB, Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. É um instituto pertencente ao Wagner Borges, que tem um contato muito direto também com este mestre da luz. Então vamos lá, vamos à descrição de quem que é Ramatiz. Ramatiz, ou Swami Ramatiz, é uma presença polêmica no mundo espírita, com obras psicografadas que abrangem inúmeros aspectos das atividades espirituais. Os textos vão desde fatos da vida de Cristo à bomba atômica e se constituem em uma leitura que revela um caminho de luz acessível a todos. Para conhecermos melhor a história de Ramatiz, precisamos retroceder até o século XI, na região que viria a ser conhecida como Indochina, e que na época era dominada pelo Império Chinês. Do amor entre um hindu e uma chinesa nasceu uma criança que iria se tornar um grande ser de luz. Tinha cabelos negros, pele cor de cobre e olhos castanho escuro iluminados. Pouco se sabe de sua infância. Alguns parcos registros relatam que desde tenra idade ele possuía grande sabedoria, uma vez que já carregava várias encarnações. Ele iria estimular as almas a conhecer a verdade. A criança cresceu e se tornou um verdadeiro guru, ingressando em um dos muitos santuários iniciáticos da Índia. Entretanto, em encarnações anteriores, disse que ele já tinha sido grande matemático e filósofo Pitágoras, cerca de 570 a 496 a.C., bem como Fílon de Alexandria, cerca de 30 a.C., 40 d.C., um filósofo judeu responsável pela famosa Biblioteca de Alexandria. Nesse mesmo período, ele desfrutou da companhia inesquecível do Mestre Jesus Cristo. Encarnou igualmente como Kutumi, um dos mentores de Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891, a fundadora da Sociedade Teosófica. Em época ainda mais recuada, ele viveu na Atlântida, quando conheceu o espírito que seria conhecido como Allan Kardec, e com o qual se encontraria novamente em sua passagem pelo Egito, no templo do faraó Merneptah, filho de Ramsés. No Egito, Ramatiz era então o sacerdote Amenófis. Ao longo de suas encarnações, Ramatiz sempre teve contato com os grandes sábios de cada era. Em sua vida na Grécia Antiga, no período em que ela estava em plena ebulição cultural, segundo informam algumas psicografias, ele já tinha conhecimento da imortalidade da alma, da purificação através de sucessivas reencarnações, e seus ensinamentos buscavam mostrar as nítidas vantagens de espiritualizar a vida. Ainda cultivava música, matemática e astronomia. Nessa época, ele começou os estudos sobre o deslocamento dos astros e conclui que a ordem superior domina o universo. Em sua encarnação como Ramatiz, ele se distinguiu como grande sábio, tendo feito parte da história da Índia no período da invasão dos arianos, por volta do século IV a.C. Disse ainda que ele teria participado dos acontecimentos narrados no conto épico conhecido como Ramayana. Nessa ocasião, realizou seus estudos iniciáticos na China. Posteriormente, fundou um pequeno templo na Índia, sendo adepto da tradição de Rama. Desencarnou jovem, pois sua missão já havia sido cumprida.
Depois disso, no plano superior das inteligências espirituais, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais conhecido como Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento nas colônias invisíveis do além que se dedica a trabalhos ligados à corrente oriental de pensamento. O nome Ramatis ou Swami Ramatis, como era conhecido em sua época, é uma designação da sua hierarquia e dinastia espiritual. Rama é o nome de que se dá à própria divindade, o Criador, cuja força criadora emana para as nossas vidas quando pronunciamos corretamente. É um poderoso mantra que ativa os princípios masculino e femininos contidos no universo. A saudação se torna plena, ativando a semente divina interior quando se pronuncia Ramatis. Os discípulos de Ramatis. O templo que ele fundou foi erguido por seus primeiros discípulos. Nesse local, ele ministrou e aplicou todos os conhecimentos adquiridos até aquela vida. Disse que as pedras usadas em sua construção receberam energias especiais, fruto da evolução de cada discípulo no caminho por ele delineado. Muitos desses discípulos estão hoje encarnados em nosso mundo. Em sua última estada na esfera física, Ramatis teve 72 discípulos, vindos das mais diversas linhas religiosas e espiritualistas do Egito, Índia, Grécia, China e até mesmo da Arábia. Todos queriam ir além e unir-se à irmandade que Ramatis formara. Após sua passagem, muitos deles não conseguiram se manter dentro do padrão iniciático original e decaíram. Apenas 17 conseguiram envergar a simbólica túnica azul, o domínio da vontade, e atingir o último grau do ciclo iniciático em seus invólucros físicos. Mas em seu trabalho espiritual, Ramatis teve contato com os outros discípulos e muitos, ao longo de suas vidas físicas, retornaram ao seio de seus ensinamentos. Existem 26 adeptos que estão no espaço espiritual, desencarnados, cooperando nos trabalhos da Ordem da Cruz e do Triângulo. Outros se espalharam pela Terra. Sabe-se que 18 reencarnaram no Brasil, 6 deles nas Américas e outros na Europa e Ásia. Dos 18 que reencarnaram no Brasil, um deles, Atanagildo, já desencarnou e encarnou novamente no estado de São Paulo. Outro desencarnado, o professor Hercílio Mais, é considerado um dos que mais contribuiu para a obra de Ramatis no Brasil, tendo publicado vários livros psicografados com mensagens de seu mestre. Outros são Demétrios, chefe espiritual do GEID, Grupo Espírita Irmão Demétrios, e Dr. Atmos, hindu, guia espiritual e diretor-geral de todos os grupos ligados à Fraternidade da Cruz e do Triângulo, chefe espiritual da Sociedade Espírita Ramatis. Os discípulos de Ramatis usam os conhecimentos adquiridos para ultrapassar as experiências físicas e sensoriais limitadas pela matéria, respeitando todas as linhas espirituais e compreendendo a necessidade que os homens têm de buscar a verdade. Essa busca, segundo explicam, ativa o exercício de voos mais amplos que acabam por desvendar a verdade crística do mundo. Disse que a Europa se encontra no final de sua grande missão civilizadora e, devido a esse desenlace kármico e espiritual, muitos dos discípulos reencarnados naquelas terras emigrarão para o Brasil. Segundo Ramatis, aqui reencarnarão os que vão anteceder a generosa humanidade do terceiro milênio. O médium Hercílio Mais, embora fosse reservado quanto a esse assunto, escreveu extensa obra psicografada de Ramatis
e, segundo conversas íntimas com pessoas próximas a ele, relatou que teria sido adotado por Ramatiz quando de sua primeira encarnação expiatória no Egito, no reinado de Akenaton, Amenófis IV, cerca de 1370 a 1352 a.C., na qual exercia a modesta profissão de aguadeiro. Em determinada ocasião, respingou água nas sandálias de uma dama da corte e, num julgamento sumário, foi condenado à morte. Ramatiz intercedeu e o faraó ofertou Ramatiz. Colaborando com esse relato, em 2002, durante a revisão do livro Akenaton, obra histórica psicografada pelo médium Roger Bottini Paranhos, constatou-se que Ramatiz aparece ali como sumo sacerdote do faraó, com o nome de Meri-Ra, a Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Na dimensão espiritual, Ramatiz exerce uma forte atuação junto à Fraternidade da Cruz e do Triângulo e se empenha em divulgar os ensinamentos de Jesus Cristo. Paralelamente, ensina a atuar segundo a antiga tradição espiritualista do Oriente, estabelecendo assim um intercâmbio entre as correntes espiritualistas do Ocidente e do Oriente. Segundo relatos de vários espiritualistas, no final do século XIX, no Oriente, houve uma fusão entre duas importantes fraternidades. Tratava-se da Fraternidade da Cruz, que divulga os ensinamentos de Jesus, e a Fraternidade do Triângulo, ligada à tradição espiritual oriental. Após essa união, as duas fraternidades, consideradas fraternidades brancas, consolidaram uma série de práticas e trabalhos espirituais que resultaram na formação da Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Seus membros usam vestes brancas com cintos e emblemas de tonalidade azul clara e esverdeada. Sobre o peito trazem suspensas uma corrente com um triângulo lilás luminoso, no qual se encontra uma cruz em forma de lírio, símbolo que exalta a obra de Jesus e da mística oriental. O que os mentores informam é que todos os discípulos da fraternidade que se encontram reencarnados na Terra são profundamente devotados às duas correntes espiritualistas. Em seu trabalho no plano espiritual, Ramatiz supervisiona as tarefas ligadas aos discípulos na metrópole astral do Grande Coração. Segundo informações de seus psicógrafos, atualmente ele participa de um colegiado no astral de Marte. Os discípulos dessa ordem cultuam os ensinamentos de Jesus, que foi o elo definitivo entre todos os instrutores terráqueos, assim como a sabedoria e o trabalho espiritual de Antúlio, de Hermes, de Buda, de Confúcio e de Lao Tse. Esse é um dos motivos pelos quais os seguidores de Ramatiz na Terra, embora profundamente devotados ao pensamento cristão, também têm profundo respeito pela espiritualidade do Oriente. Ensinamentos e mensagens. A temática ensinada e discutida nas obras de Ramatiz é sempre apresentada a partir de um enfoque universalista e também encontra paralelo nos temas abordados por André Luiz e outros espíritos do bem em suas psicografias. Descrição de Ramatiz. A aparência de Ramatiz, conforme geralmente é apresentada em pinturas e desenhos, deve-se às visões de vários médiuns que entram em contato com ele, recebendo suas mensagens. Ele é apresentado como um espírito que surge envolto em uma luminosidade intensa, com uma aura amarelo clara, com nuances douradas, circundada por traços finos em azul celeste e carmim. Seu traje é composto por uma capa que se estende até seus pés,
além de uma túnica com mangas muito largas ajustadas por um cinto largo, esverdeado e tão luminoso quanto o restante de suas vestimentas. As calças são fechadas nos tornozelos. A textura das vestes lembra da seda imaculada e brilhante, como se fosse feita da pétala de um maravilhoso lírio translúcido. Os sapatos são de cetim azul esverdeado, amarrados por cordões dourados que se enlaçam atrás, acima do calcanhar, à moda dos antigos gregos. A cabeça é coberta por um turbante com muitas pregas, tendo no meio uma cintilante esmeralda ornamentada por vários cordões finos de várias cores, que lhes caem sobre os ombros. Sobre o peito ele carrega uma corrente formada de pequenos elos, da qual pende um triângulo de suave luminosidade, emoldurando uma delicada cruz. Sua indumentária sugere a posição iniciática, mas sem deixá-la clara. Parece uma mistura de culturas, desde o traje até os seus acessórios. Parece banhar-se tanto na cultura oriental quanto ocidental. Embora possa parecer exótico, disse que esse tipo de vestimenta era comum aos altos sacerdotes da antiga Atlântida. Ramatiz acrescenta temas e mensagens que geralmente são abordados pelos chamados ocultistas, esclarecendo pontos obscuros das práticas espirituais. Outro aspecto interessante no trabalho de Ramatiz é o quanto suas revelações e profecias encontram semelhança com as de outros videntes mencionados no livro Mensagens do Astral. O ponto central das mensagens e do trabalho de Ramatiz, que é seguido por diversas casas espíritas que recebem suas indicações espirituais, é a postura universalista e não sectária, que permite absorver os conhecimentos espirituais das mais diversas linhas, convergindo dessa forma para uma união semelhante à que se dá no plano etérico entre as fraternidades da cruz e do triângulo, refazendo a máxima hermética de que o macrocosmo e o microcosmo estão correlacionados e se influenciam. Segundo relatos, numa conferência pública realizada em 1969 no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o médium Hercílio Mais disse que recebeu informações dos espíritos superiores referentes tanto à atuação de Emmanuel e Chico Xavier, quanto a de Ramatiz e do próprio Hercílio Mais, assim como de outros integrantes de futuras equipes de trabalhos espiritualistas. A ideia é que cada qual teria sua função e atuação específica no sentido de construir um amplo movimento de unificação que resultaria na implantação no futuro de um só rebanho para um só pastor, Jesus Cristo. Resta esclarecer ainda que Ramatiz tem uma importância muito grande na Umbanda, tendo sido psicografado vários livros sobre a Umbanda pelo médium Hercílio Mais e por outros mais recentes. Agradeço a todos e nos veremos no próximo vídeo. Muita paz, muita luz. Namastê.